Abre aí sua Bíblia, lá em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1 aí. Vamos lá. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem, 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e também contou esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Só até aí. Muita gente aqui já sabe dessa história de José, né? Então, deixa aí para vocês terminarem de ler em casa o resto da história. Eu vou resumir aqui, porque se eu for ler tudo, a gente vai ficar até amanhã. Mas a grande maioria sabe da história de José, daquilo que ele passou, daquilo que aconteceu com ele, depois que ele teve esse sonho, né? Esse sonho que Deus deu a ele e que ele contou para os seus irmãos, contou para sua família, e todo mundo ficou com inveja dele, todo mundo ficou grilado com ele. Então seus irmãos vão lá, planejam de princípio matar ele, mas aí depois eles mudam de ideia e apenas vendem ele como escravo para o Egito. E depois que ele é vendido como escravo lá, Deus era com ele de tal forma que ele era usado por Deus como escravo. E então Potifar lá, ele convida José para que ele pudesse governar a casa dele, para que ele pudesse cuidar de tudo aquilo que era dele. Então José começa esse trabalho, começa a fazer tudo isso lá, e do nada a mulher de Potifar dá em cima dele, querendo ficar com ele, querendo pegar ele, mas José, homem de Deus, varão ungido do Senhor, vaza fora, sai correndo, e a mulher agarra nas roupas dele e fica com um pedaço lá. Então essa mulher safada fala que ele deu em cima dela, e chega pro cara lá e fala: ó, esse cara aí que você trouxe, você comprou como escravo aí, tentou me pegar, aqui a roupa dele aqui, ó. E aí o cara, Potifar, grilado, vai e manda prender ele, manda ele para prisão. E José, homem de Deus, vai para a prisão, e lá Deus usa ele. Lá ele era um cara tão de Deus que o chefe lá dos carcereiros coloca ele para estar supervisionando lá a galera que estava presa. Então ele começa a ajudar também lá no trampo dentro da cadeia. E José, bom moço que era,
fez tudo aquilo que tinha que fazer. Eu não sei, a Bíblia não fala quantos anos que ele ficou preso, injustamente. Mas ainda assim, José era fiel a Deus ali. Então, Deus começa a usar ele mais ainda dentro da cadeia, quando ele começa a interpretar sonhos lá. Ele interpreta 2 sonhos lá de 2 caras que estavam presos, e assim como ele falou, aconteceu. Então, certo dia, o rei lá, ele teve um sonho e ficou sabendo que José interpretava sonhos. E que o sonho que ele teve, ninguém conseguia interpretar. Ele chamava os macumbeiros, os pais de santo, todo mundo lá da época, mas ninguém conseguia adivinhar o que o rei tinha sonhado. Então ele ficou sabendo desse carinha que estava preso, que interpretava sonhos. Então mandou chamar ele, e ele interpretou os sonhos dele, e tudo aquilo que ele falou aconteceu. Então depois disso, o rei de Egito lá, ele tira José da cadeia e coloca ele no 2º escalão lá de todo o império que tinha. Ele só era menos poderoso que o rei. Em segundo lugar era ele. Então tudo que ele falava, a galera cumpria. E assim se cumpriu o sonho que lá atrás Deus tinha falado com ele. Que o sol, as estrelas iriam se curvar, que os feixes lá, conforme ele tinha contado para os irmãos dele. Essa é a história de José, resumidamente. Depois mais detalhes, vocês continuam lendo. E aí, vendo essa história, a gente pode pegar muita coisa. A gente pode ver quanta coisa esse cara passou, quanta coisa ele viveu, e aplicar na nossa vida. Você pode ver que José, quando ele teve o sonho, lá no começo fala que ele tinha 17 anos. Estava terminando o 3º colegial lá. Então, ele jovem, cheio de saúde, cheio de vigor, Deus vai dar esse sonho para ele. E só foi se cumprir na vida dele aquilo que Deus tinha colocado como sonho quando ele tinha 30 anos. Então, esse tempo todo aí, dos 17 aos 30, José, com certeza, deve ter ficado uma grande parte preso, lá na cadeia. Na Jaci de Assis. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Em tudo aquilo que foi feito com ele, ele sendo traído pelos irmãos, ele sendo traído pela mulher lá do cara, sido preso. Ele tinha todos os motivos para chutar o balde e falar que aquele sonho que Deus tinha dado para ele era mentira, que aquilo que Deus tinha falado com ele era conversa, e que estava tudo errado na vida dele. Porque tudo estava indo contra. Todas as coisas que estavam acontecendo com ele estavam indo contra aquilo que foi o sonho que Deus deu para ele. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi vendido. Então José tinha todos os motivos para chutar o balde, para falar que aquele sonho não era de Deus nada, né? E ficar loucão lá dentro da cadeia e fazer rebelião e matar todo mundo e tacar fogo nos colchão. Mas não, ele sabia quem ele era, e ele sabia que o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, o sonho que Deus tinha dado para ele, era de Deus. E muitas vezes a gente tem muitos sonhos na nossa vida, mas as coisas não vão acontecendo conforme a gente quer. Muitas vezes Deus coloca sonhos no nosso coração que apontam para uma direção, mas quando a gente olha para a nossa realidade, para a nossa vida que a gente está levando hoje, a gente vê e tem a sensação que nós estamos indo para um lado totalmente contrário daquilo que
Deus falou para a gente. E aí a gente começa a desesperar, a gente começa a ficar grilado com Deus, a gente começa a ficar rancoroso, a gente começa a criar feridas no nosso coração, porque os sonhos que Deus tinha colocado no nosso coração não estão se realizando, ou estão muito longe daquilo que Deus nos tinha prometido. Aí o grande lance: será que esses sonhos realmente foram Deus que deu? Foi Deus que deu? Será que as coisas que você tem guardado no seu coração em secreto ou compartilhado com alguns irmãos, será que de fato tem vindo de Deus para a sua vida? Porque Deus não tem compromisso nenhum com os sonhos que nós fazemos, com os planos, com os projetos que a gente idealiza para a nossa vida. Mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com aquilo que Ele disse. Se você tem feito planos e sonhos e tentado projetar uma vida para você, a parte daquilo que Deus tem para a sua vida, quero te falar que você vai ser um cara frustrado. Toma muito cuidado, porque você vai viver, você vai fazer as coisas, você vai planejar coisas, e às vezes muitas dessas coisas não vão se realizar. Muitos desses planos, desses sonhos, não vão sair do papel, ou não vão sair do mundo dos sonhos, porque vieram do seu coração e dos seus desejos, vieram da sua ambição, da sua cobiça. Então, o primeiro passo, galera, todo mundo aqui tem sonho, tem certeza disso, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo tem uma visão. Primeiro passo, é de Deus? Veio dele? Ou veio de mim mesmo? Esse sonho que eu tenho, será que foi eu que idealizei? Ou foi Deus que idealizou para mim? Porque você pode ter certeza, cara, que se os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, se aquilo que você tem almejado na sua vida, eles vieram de Deus, você pode ter certeza que eles vão se cumprir. Pode ter certeza que as coisas vão acontecer no seu determinado tempo. Mas se eles não vieram de Deus, vai passar. Assim como a gente já tem visto muitas vezes aqui no manifesto, muita gente fica empolgada com um monte de coisa, muita gente se empolga com algum país para ir fazer missão, porque alguém está lá, ou porque tem alguma menina lá que quer namorar, e aí passa. E aí passa. E a gente já viu muito caso assim, que aí depois o cara já, não queria ir para o Paraguai não, eu queria ir para a China. Aí passa 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, não queria ir para a China, eu queria ir para Porto Velho. E aí o cara vai mudando de ideia, o cara vai viajando, porque não tem firmeza, não tem certeza de que aquilo realmente veio de Deus. Porque se vier de Deus, pode passar os anos, pode passar o que for, pode vir as dificuldades, pode vir os ventos contrários que vão te levar para outra direção, mas aquele sonho vai estar guardado no seu coração, e você vai esperar o tempo que for, mas vai estar com aquilo ali queimando no seu coração, e no tempo de Deus as promessas vão se realizar. Porque José esperou 13 anos para que aquilo que Deus tinha falado com ele acontecesse. Mas muitas vezes a gente tem alguma coisa no nosso coração, a gente sonha algo, almeja algo e quer que isso aconteça daqui a 2 meses,
A gente quer que aconteça amanhã. Mas não. Às vezes pode acontecer, ou às vezes não. A maioria dos casos vai demorar mesmo. Porque Deus trabalha no tempo. Deus ele vai forjar o seu coração. Deus ele vai mudar o seu caráter. Deus vai mudar as motivações do seu coração, para que você possa tomar posse da promessa e do sonho de Deus para sua vida. Muitas coisas que eu vejo na minha vida hoje que Deus realizou, que Deus fez, muitas delas eu nem imaginava, nem tinha feito planos para que acontecesse. Mas Deus já tinha sonhado essas coisas para a minha vida desde antes de eu ter nascido. E não precisou de eu fazer muito esforço, não precisou de eu ficar correndo atrás igual louco, desesperado, para que essas coisas acontecessem. Mas no tempo certo, na hora certa, Deus foi liberando. Deus foi realizando as promessas que Ele tinha para a minha vida. E muitas vezes eu vejo muita gente louca, desesperada, correndo atrás desesperadamente de coisas que Deus não falou para ela correr atrás. A gente vê pessoas cansadas e sobrecarregadas, e gastando seu dinheiro, sua energia, seus esforços com coisas que Deus não falou para ela fazer, ou coisas que Deus não sonhou para a vida dela. E aí essas pessoas estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, estão perdendo força, vigor, com coisas que não são os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Então, galera, que a gente possa buscar os sonhos de Deus para a nossa vida. Que você pare de correr atrás do vento e passe a se ajoelhar desesperadamente no trono da graça de Deus e chorar e buscar de fato quais são os sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Porque senão você vai estar perdendo o seu tempo, velho. Quando eu terminei a faculdade, eu dei na minha cabeça que eu queria fazer concurso, que eu queria passar, não sei o que, com as ideias. E aí foi indo, fiz um monte de prova, fiquei 1 ano e meio estudando, até que eu vi que aquilo não era para mim. Aos olhos da minha família estava uma beleza, né? Nossa, você vai ser funcionário público, você vai ter estabilidade, você tem um salário bom, que não sei o quê. Mas aquilo não era o sonho de Deus para a minha vida. Então eu resolvi abrir mão disso. E eu vi que eu estava perdendo tempo. Que ao invés de eu estar envolvido com os trabalhos da igreja, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer prova, eu tinha que fazer um monte de coisa. Então eu vi que eu estava perdendo tempo e saí fora. Às vezes Deus tem esse sonho para alguns aqui, mas para outros não. Mas que você possa discernir aquilo que Deus tem colocado na sua vida, porque os anos estão passando, galera. O barco está andando e as águas estão descendo. E se você estiver perdendo tempo com coisas que Deus não falou para você fazer, você vai chegar lá no final e vai ver, nossa, o que eu fiz? Por que eu não tive meus olhos abertos antes? Toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Então, fica de boa. Fica tranquilo. Porque Deus
trabalha para aqueles que nele esperam. Não se desespere achando que você não vai arrumar um marido, uma namorada. Não se desespere achando que você nunca vai andar de ter um carro, nunca vai ter uma moto. Não se desespere, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente vê muita gente dando desculpa de não vir na igreja porque está a pé ou que não tem carona. E isso, velho, mata a gente de raiva, velho. Porque quem conhece muita gente aqui sabe o tanto de gente que já sofreu aqui nessa igreja. Eu vinha a pé lá do Planalto, lá no centro, eu vinha de bicicleta, saía tarde. Mas as pessoas colocam empecilhos demais, colocam dificuldade demais. E aí, velho, Deus nunca vai te dar um carro, Deus nunca vai te dar uma moto se você ficar de jeito. Busca o reino de Deus primeiro, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A gente é impaciente, a gente não sabe esperar as coisas na hora certa, porque a gente não tem buscado a Deus, porque a gente não está conectado com Ele, para que a gente possa descansar o nosso coração nele. Então a gente fica querendo as coisas rápido, a gente fica querendo que os sonhos se realizem mais rápido possível, porque nós não temos tido tempo no relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração, na comunhão. E aí o nosso coração tem se desesperado. E aí os sonhos que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, tem morrido. Porque você não sabe esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, muita gente tem enterrado sonhos aí. Muitos sonhos que vieram do coração de Deus de fato. Muita gente está colocando uma terra por cima e fazendo a sepultura dela. Porque olham para a sua vida hoje e veem que está totalmente contrário àquilo que Deus tinha falado. Então, olha para a vida de José, velho. Vê tudo que esse cara passou. E olha para a sua vida. Aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem planejado. Será que a semente, o sonho que Deus tem colocado no seu coração, ele tem suportado as dificuldades, tem suportado as adversidades que têm aparecido? Ou na primeira oportunidade você está desistindo? Igual eu falei antes. Você sonha com o país, e aí acontece alguma coisa e você já desistiu. Porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida e na minha vida. As promessas de Deus, e não aquilo que a gente coloca como plano e meta para a nossa vida. E muita coisa que às vezes você nem está sonhando, cara, Deus vai realizar. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Porque Deus tem um sonho para você. E às vezes agora você não consegue ver. Às vezes agora você não consegue perceber. Porque você está em outra onda. Mas no tempo certo, Deus vai revelar esses sonhos no seu coração. Quando eu entrei no manifesto, quando eu entrei vindo Sal da Terra, eu não cheguei e falei, nossa, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, não, eu quero ser pastor, pregar.
Eu não almejava isso, eu não sonhei isso para a minha vida. Mas Deus tinha esse sonho. Deus tinha essa promessa para mim, que veio a se cumprir. Quando eu entrei no manifesto, eu vinha de bicicleta, eu vinha de a pé, eu vinha de ônibus. Eu não fiquei igual um louco desesperado, querendo comprar uma moto, um carro, me endividar e ficar louco da cabeça com contas. Mas no tempo de Deus, as coisas aconteceram. E Deus foi acrescentando. Quando eu tinha 17 anos, quem me conhece aí antes, eu não vislumbrava um casamento, uma pessoa. Mas Deus colocou a Laís na minha vida, na hora que eu nem estava preocupando mais com isso, que eu nem estava esquentando mais a cabeça. E veio a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e realizou essas coisas. Então a gente fica vendo a galera correndo atrás de um tanto de coisa, dando murro em ponta de faca, dando soco no ar, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, e se esquecendo que o principal que elas precisam é buscar o reino de Deus e a sua justiça, que Deus vai realizar todas as outras coisas. A gente fica triste porque a gente já viu isso acontecer. E a gente tenta abrir os olhos, a gente tenta alertar. Muitos escutam e muitos não. Então que você possa abrir seu coração, que você possa deixar com que os sonhos de Deus sejam trabalhados na sua vida. Se está difícil agora, se está escuro, se você não consegue ver nada, tenha fé, porque lá em Hebreus 11, fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Tenha fé para fazer a vontade de Deus, para realizar as promessas que Deus tem para a sua vida. Em Hebreus 10, versículo 35, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Ter paciência, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida, mas no tempo dEle. Então é necessário você ter determinação, persistência, foco, para fazer a vontade de Deus, seja onde você estiver, seja lá na cadeia, igual José estava, ele continuou fiel a Deus. Não sejam sem juízo, que na primeira dificuldade ou na primeira barreira que você vai sofrer aí, você vai desistir daquilo que Deus tem colocado no seu coração. No nome de Jesus. Eu queria ler para encerrar também lá em Hebreus 11, versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosas como os grãos de areia do mar. Todos esses morreram cheios de fé,
Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si, não estão procurando uma pátria. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e por isso quis dizer: Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. E esse capítulo 11 tem vários exemplos disso, de homens de fé que receberam uma promessa de Deus e que foram até o final. E muitos deles, a promessa que Deus tinha feito na vida deles foram se cumprir na vida de outros. Eles morreram e o sonho, os planos e a promessa que Deus tinha feito para a vida dele foram se cumprir na sua descendência posterior. O cara morreu e não viu aquilo se realizar, mas eles tinham a total convicção, a certeza de que eles estavam lutando pelo reino de Deus, que eles estavam fazendo aquilo que Deus tinha falado para eles fazerem. Então eles não desistiram, eles foram até o final. Você vê lá Moisés, passou aquela dificuldade toda lá com aquela galera, a galera resmungando, falando que Deus não estava com eles, que tinha tirado eles da terra do Egito para morrer lá no deserto, passando fome. E Moisés lutou com esse povo um tanto de vezes, passou raiva. E Deus tinha falado que ia tirar aquele povo lá como escravo e ia dar uma terra prometida, onde eles iriam ser livres, onde iria ter comida, onde iria ter abundância. E sabe o que aconteceu? Moisés morreu antes de chegar na terra prometida. E quem ficou no lugar dele foi Josué, que foi até o final. Então, meu amado, às vezes a promessa que Deus tem colocado na sua vida não vai cumprir em você, não vai se realizar em você, não vai terminar em você, mas vai terminar lá na frente. Às vezes com seu filho, com seu neto, às vezes com outras pessoas. Mas às vezes a gente não tem esse entendimento e acha que os sonhos de Deus, as promessas de Deus, elas vão sim se realizar na nossa vida. E às vezes a gente determina, a gente briga com Deus, mas a gente perde o discernimento dessas coisas aqui que fala em Hebreus 11. Desses homens que morreram, desses homens que foram humilhados, desses homens que foram perseguidos, para que a promessa de Deus se cumprisse, não na vida deles, mas na vida dos seus descendentes. Então, às vezes, muitas coisas que a gente tem planejado e almejado aqui para o manifesto, às vezes nós mesmos não vamos usufruir, nós mesmos não vamos ver. A gente vai morrer, vai vir uma outra geração que vai acontecer as coisas. Mas nós fizemos parte do processo, entendendo o chamado de Deus para a nossa vida.